Eu sou, aleluia. Deus maravilhoso. Quero saudar todos os irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa última quarta-feira. O Davi está aí, né, Davi? É a última quarta-feira de 2023. Agradeço a todos os irmãos que vieram. Muitos já aproveitam esse momento. Muitos aproveitam esse momento, né? Alguns tiram férias. E Deus colocou no meu coração, nesse culto de hoje, eu até coloquei os irmãos, né, falar uma bênção, uma vitória. E nós estamos aqui desde 7h30, né, pastor? Contando bênçãos e vitórias. Aleluia, Jesus. Eu quero partilhar com os irmãos um texto, que esse é um texto que, ao nosso ver, parece ser bem questionador, e esperamos nessa noite entender o que esse texto está querendo dizer. Está no livro de primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, no seu capítulo 5, no seu capítulo 5, no seu verso, nós vamos estar lendo do versículo 15 até o 19. Amém? Amém, Jesus. Primeiro livro de Tessalonicenses, no Novo Testamento. Os irmãos Filipenses, vamos chamar Filipenses, Colossenses, aí vocês vão chegar até Tessalonicenses. No primeiro capítulo, versículo 18 do capítulo 5. Amém? Todos acharam? Amém, Jesus. Esperar que todos venham encontrar. Ó nosso Deus, nos ajuda a entender o porquê o Senhor colocou na boca do teu servo, do teu apóstolo, uma frase tão curta, mas com uma profundidade enorme. Aleluia, Jesus. Interessante, Deus, que muitas frases da nossa vida, que a nossa boca produz, são de experiências que passamos. Quando concluímos, quando mudamos de nível, quando concluímos uma missão, nós entendemos o porquê de tudo. E que essa noite o Senhor faça entender, ó Deus, a razão da nossa vida, a razão de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra nosso entendimento, Espírito Santo. Fala conosco. Os irmãos não vieram aqui para me ouvir. Os irmãos não vieram aqui para ouvir um homem, mas eles vieram para ouvir a sua voz. Aleluia, Jesus. A voz pode ser minha. Opa. Eu posso até falar, mas a inspiração não é minha. Ó, Senhor. O autor dessa mensagem não sou eu. Aleluia. Sou apenas o seu porta-voz. Mas Deus, da mesma maneira como revelaste a mim a tua palavra nessa noite, Oh, Deus. o Senhor também tem que revelar aos teus filhos, Aleluia, Pai. a cada um, ó Deus, dentro da sua necessidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha só o que ele diz no versículo 15. Aleluia, Pai. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Versículo 16. Versículo 17. Em tudo, vamos ler comigo, irmãos? Em tudo,
porque esta é o quê? Orai sem cessar. 17. Ah, eu pulei o 17, desculpa. Então vamos lá de novo. O 17 é orar sem cessar. O 18 que eu quero que os irmãos leiam, que esse é o em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis ou extingueis ou entristeceis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Amém, Senhor. Obrigado. Abstende-vos ou afasta de toda aparência do mal. Amém, Jesus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Irmãos, orar por nós, aí termina. Glória a Deus. Mas eu quero nessa noite, irmãos, Obrigado, Jesus. estar falando sobre o versículo 18. Em tudo dai graças. Por que o apóstolo fala isso? É lógico que, se você for avaliar essa carta, Paulo fala do sucesso do Evangelho, pastora, porque o Evangelho, como diz na linguagem dos jovens, né? O Evangelho em Tessalônica estava bombando, muita salvação, explosão de milagres, coisas acontecendo, a fidelidade da igreja, a igreja era uma igreja operosa, Deus estava salvando vidas. Então Paulo estava escrevendo para um povo que estava vencendo. Depois ele fala no versículo, no capítulo 2, como que ele exerceu o ministério dele entre os irmãos, o testemunho, e ele encoraja também aqueles irmãos para que vivessem dessa maneira. E quando a gente chega no versículo 17 desse capítulo 2, Paulo fala do desejo de voltar. Ele tinha desejo de estar naquele lugar, e o seu gozo, seus votos em visitar e dar boas notícias, né? Que Timóteo estava lá, o pastor Timóteo, que era filho na fé, e Timóteo falou: olha, o evangelho lá está ali. Sabe por quê, irmãos? Tem local que o evangelho é muito difícil. Se você for olhar bem, quem entende de plantação, tem semente que ela não nasce em qualquer solo. Tem semente que ela precisa de um local mais de brejo, mais úmido. E tem outras que dependem de um lugar mais seco. Mas se você colocar no solo errado, ela não vai nascer, ela não vai crescer. Tem terra, tem locais que o evangelho é mais difícil. Tem cidades, tem estados que o evangelho é mais difícil de nascer. Mas ali em Tessalônica o evangelho crescia e houve boas notícias. Aí Paulo falou assim: sabe por quê, irmãos? Não sei se na sua vida é assim. Tem momentos, tem vezes na nossa vida que está tudo dando certo. Se você pegar uma pedra e jogar, ela vai cair no lugar. Se você faz um negócio sem querer, dá certo. Mas tem momentos que, mesmo fazendo com toda cautela, dá errado. Você prepara uma massa de bolo certinho, do jeitinho que sempre deu certo, e você não entende. Aí você vai colocar a culpa no trigo, no fermento que estava estragado, e você vai tentar entender por que deu errado. Tem momentos na vida que dá tudo errado, tem momentos que dá tudo certo. Então Paulo falou assim: ó, está dando tudo muito certo. Então vamos fazer o seguinte: a única maneira de você conservar o resultado é você optando a santidade. Como a obra é de Deus, quanto mais santo,
mais perto dele estou. Aleluia. E ele chega no capítulo 4 e fala assim: olha, gente, tá muito. Eu estou ouvindo boas notícias. Eu estou ouvindo boas notícias do Evangelho, está bombando aí em Tessalônica, mas olha, eu oriento os irmãos a se manter santos, porque a santidade faz você olhar para aquilo que Deus pode, não para aquilo que você pode. Aleluia. A santidade faz você entender que é Deus que te usa, Ele que é importante, Ele que deve ser honrado e exaltado. Você é apenas um instrumento. Glória a Deus. Aleluia. A igreja começa a crescer, você começa a achar que você é muito bom. E às vezes, pastora, Deus permite alguns fracassos para a gente não se achar tal. Lembra do apóstolo Paulo? Deus deu a ele revelações, como deu a João no Apocalipse, mas ele não pôde contar, e um espinho na carne foi colocado, até ele ouvir que a minha graça te basta, porque Deus às vezes permite que coisas ruins aconteçam para a gente não achar que é alguma coisa. Oh, Deus Santo. Aleluia. O ser humano tem a mania de achar que ele é o bom. Então ele falou assim: gente, olha, eu exorto vocês a duas coisas importantes: trabalha na santidade e trabalha no amor ao próximo. Santidade é o teu amor para Deus, amor ao próximo é o reflexo disso. Eu ando tanto com Deus que eu começo a entender que Deus ama o ser humano e que eu tenho que entender, que eu tenho que amar também. Então ele fala, ele orienta acerca da ressurreição, da vida de Jesus. Irmãos, olha, o Espírito Santo fala no meu coração que nós estamos muito perto da volta de Jesus. É um momento de nós realmente mantermos toda a vigilância, cada passo que formos dar, ser certo na direção e da vontade de Deus, porque os tempos estão difíceis. Verdade, meu Deus. Tempos difíceis virão. Então ele fala da vinda de Jesus. Só que dentro da vinda de Jesus ele dá algumas orientações. Esse capítulo 5 ele é muito rico. Ele orienta, versículo 12 em diante, ele dá alguns preceitos, alguns votos antes da saudação dele. E dentro disso ele vai falando: rogo-vos, irmãos, que vos admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes com todos. Mas aí ele diz: não dê mal por mal. Se alguém fazer alguma coisa ruim com você, não faça coisa ruim para ele só porque ele fez com você. Se ele fez, é porque ele não foi dominado pelo Espírito Santo, e você tem que ser. Mas quando ele chega, ele fala: olha, vocês têm que ter sempre alegria. Sabe por quê, irmãos? Por que Paulo fala que nós devemos nos regozijar sempre? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu não estou forte. Às vezes eu não tenho motivo. Eu não tenho motivo para chorar. Eu não sei se você já deu graças a Deus chorando. Mas quando eu agradeço, irmãos, quando eu agradeço, quando eu choro mesmo com vontade, eu choro agradecendo: Deus, muito obrigado. Eu descubro que Deus é a minha força. Amém, no momento da minha fraqueza. Amém, Espírito Santo. Então diga assim: a alegria do Senhor A alegria do Senhor é a minha força. é a minha força. Aleluia. Se você não tem alegria, peça para Deus que Ele dá. Aleluia, Jesus. Não sei se você já chegou a olhar e falar assim: Senhor, eu estou tão triste, Senhor, me dá um pouco da tua alegria. O Senhor pode me alegrar, Senhor? Aleluia, Jesus. Irmão, sabe por quê? Porque quando a gente exalta a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na luta, a gente agradece a Deus, a gente está alegre. Oh, Espírito. Deus se aproxima e a presença dele nos dá certeza de vitória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Depois ele fala assim: não pare de orar. Sim, Pai. Ore sem cessar. Mas como? Às vezes a gente acha que orar é dobrar o joelho ali no cantinho.
Mas como é que a gente vai orar dirigindo o carro, Luiz? Se a gente fechar o olho, o carro bate. Às vezes você está andando no caminho, às vezes você está deitado na tua cama de olho fechado, às vezes você está fazendo comida, ouvindo um louvor, cantando junto. Você pode perceber, você conversa muito com Deus. Se você for olhar bem, você conversa mais com Deus do que com as pessoas. Todo momento você está falando: Deus, me ajuda. Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus, não é assim, irmão. Todo tempo, porque a nossa vida é envolvida com Deus. Então, de certa maneira, nós estamos sempre orando. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, me livre daquela situação. Ah, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Ah, Senhor, Deus, estou nessa situação. Deus, como é que eu vou fazer? Deus, como é que eu vou fazer? Deus, cuida do neto. Deus, cuida do meu filho. Deus, sobre tantas preocupações, nós estamos sempre orando. Mas quando ele diz em tudo dai graça, irmão, aqui tem um Deus segredo. santo, aleluia. Há poder no sangue. É fácil dar graça quando chega uma vitória. Difícil é quando você vai dar graça quando a derrota chega. É fácil dar graça quando o médico no diagnóstico fala assim: ó, tu não tem doença ruim. Mas difícil é dar graça quando o médico fala assim: tu tem pouco tempo de vida. Como é que eu vou dar graça? Irmãos, quando eu estou esperando que Deus faça algo, eu estou tão feliz, estou tão confiante. Mas quando não acontece do jeito que eu queria, ou do jeito que eu tinha fé que ia acontecer, eu entristeço o meu coração e não consigo agradecer. Quando o desfecho de algo que eu espero não acontece do jeito que eu queria, em vez de eu me alegrar, de dar graça, eu fico triste, não quero orar, não quero ir na igreja, quero trancar no quarto. E sabe o que eu demonstro? Porque quando eu me entristeço de algo que não acontece do jeito que eu esperava, eu estou dizendo assim: Deus, o Senhor não é tão bom assim. Deus, o Senhor fez errado, o Senhor deveria ter feito o que eu tinha fé. Tua palavra disse: eu creio, eu crerei, eu não vi a vitória. Ou quando você tem alguém, né, que está desenganado e você recebe um monte de profecia: Deus vai curar, Deus vai fazer, e o indivíduo morre, e você fica frustrado, porque você acreditou que Deus ia, que Deus pode, mas por que Deus não quis fazer? Por que Deus não curou, se Ele podia curar? Por que Deus permitiu que Tiago fosse degolado, o discípulo de Jesus, o apóstolo Tiago, fosse degolado, sua cabeça fosse cortada, e não enviou anjos para libertar Pedro no outro dia? Por que Deus permitiu que Pedro vivesse e Tiago morresse? Por que Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado e não permitiu que Misael, Ananias e Azarias queimassem numa fornalha? Que Daniel não fosse comido por leões? Por que Deus permite que uns vivam e outros não? Nós estamos vivendo dentro de um projeto. Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer aquilo que você espera. Pode ou não pode, irmão? Pode. Deus pode fazer o milagre que você precisa? Pode ou não pode? Pode. Mas Ele não é obrigado a fazer. Às vezes Ele tiver que você permitir que você passe por uma situação para você aprender algo, para te manter no lugar, para te manter onde Ele quer, para te mover com você. É isso. Espírito Santo, aleluia. Como é que eu vou dar graça na desgraça? Como é que eu vou dar graça na falência? Eu estou indo tão certo, faltando 1 hora para chegar na estrada, no objetivo meu, e de repente o carro funde o motor, faltando 10 minutos, 15, meia hora para chegar, eu fico bravo, chuto o carro. Poxa Deus, sou teu servo, eu dizimo, eu coopero com a igreja, eu sou fiel, tenho certeza que a minha vida, como é que o Senhor permite? Eu fico bravo. Eu já não tenho mais paz, eu não tenho alegria, aquela alegria que eu estava, está chegando meia hora, já perde tudo. É como se eu estivesse tão feliz ali e a desgraça aconteceu ali. De repente eu ligo o rádio
ou eu começo a ver um engarrafamento e eu pergunto: o que aconteceu? É que meia hora antes de chegar à cidade, a rua desmoronou pela chuva e todos os carros que passaram caíram. Aí o que você vai falar para Deus? E as palavras que você falou antes? E o chute que você deu no carro? E a descrença que você mostrou? Você deixou de dar graça. Deus estava te livrando da morte. Você não sabia disso. Por isso que o apóstolo diz que quando eu não dou graça, eu estou falando que Deus errou. Irmãos, Deus não prometeu que a gente vai ter uma vida de facilidade. Ah, mas a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Você viu alguém vencer sem lutar? Seria muito fácil eu chegar lá, ter um time de futebol, Guilherme, ir lá e falar assim: ah, deu um campeonato, eu vou disputar campeonato nada, eu vou lá na loja esportiva e compro o troféu mais lindo e vou colocar lá na minha estante. Vai adiantar, irmão? O troféu eu comprei, mas não conquistei. Aleluia, Jesus. A beleza do troféu está na conquista, na luta, na aflição, no fogo que você perde, nas feridas que a caminhada te dá. E você vai olhar para aquele troféu: eu venci, mas eu tive que ser ferido para chegar lá. Senhor poderoso, aleluia. Não adiante o processo, não compre troféu. Viva o processo da vitória. O processo da vitória é a luta. Você pode dizer isso, não? O processo da vitória é a luta. É a aflição, é a acusação, é a difamação, é o processo. Deus santo. E você vai chegar lá. Amém, Senhor. Aleluia. Eu quero vencer, mas não quero o processo. Deus de poder e glória. Deus, eu estou entendendo, eu vou vencer. Oh, Jesus. Mas até eu vencer, Oh, Espírito. irmãos, pastora, quando eu preparava essa mensagem, Deus, Senhor. irmãos, Deus me levou lá em Êxodo 15, 14, 15. No capítulo 14, o 13, 14, uma aflição, porque o povo estava escravo, o povo estava preso, o povo estava frustrado, descrente, tão afastado de Deus, que estava caminhando, mas sem saber se Deus era real. Deus. Até o mar se abrir. Mas até o mar se abrir, irmã Alessandra, eles viram a poeira do exército de Faraó. E eles ficaram desesperados, falaram assim: Moisés, você trouxe a gente aqui, lá não tinha lugar para morrer não, por isso você nos trouxe aqui. Mas mesmo que o exército vinha, eles não conseguiram chegar até Israel. Glória a Deus. Deus está no controle. Eu creio. O problema é que às vezes a gente na luta não vê que Deus está perto. Nós só vemos as circunstâncias e esquecemos que Deus está nas circunstâncias, que Deus está no meio da guerra, Deus está no meio do arraial. Só que eu não estou vendo Ele, eu só vejo o exército, a poeira, eu só vejo a aflição e o medo, mas Deus está presente. Aleluia, Jesus. Em todo momento que você viveu esse ano, Deus esteve presente em tudo. Glória a O Deus. problema é que às vezes a gente não entende, não interpreta desse jeito Deus santo. e se desespera pelas circunstâncias que a vida nos oferece. Verdade. Mas a questão que eu quero dizer assim, querido, eu quero que você produza uma frase em você, mesmo nas lutas, você diga assim: eu estou vencendo. Estou vencendo. Você pode dizer isso: eu estou vencendo. Eu sei que é duro, mas eu estou vencendo. Isso que eu estou vivendo, irmão, tem que dar graça. Deus, não vou dar graça, que eu estou vivendo um momento tão difícil da minha história, eu tenho que dar graça, sim. Você não está entendendo agora, mas vai entender no final. Porque Deus poderia simplesmente ter matado o Egito, o povo egípcio, só com sopro. Só com sopro ele poderia ter matado o povo egípcio. Mas que graça teria se ele mata o Egito? Se não tivesse aquele exército, o Israel não entraria onde Deus queria. Às vezes Deus permite algum perseguidor para empurrar você na direção que Ele quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se Ele deixar a estrada para voltar, você vai voltar no pecado. Então Ele tem que te empurrar e fechar o caminho, destruir todo o caminho. O caminho do teu fracasso foi destruído. Você agora só tem direção, vitória. Amém, Senhor. Em
de Jesus. Foi tão lindo no capítulo 15, eu até escrevi uma frase. Quando você chega no capítulo 15 e Moisés vê Faraó todo afogado, o povo, cavalo, a impossibilidade de alcançar Israel, e agora definitiva. Moisés começa a cantar. E sabe qual foi a frase que Deus me deu quando eu li esse texto? Deus vai fazer com que você cante uma música da tua vitória. Eu creio, Senhor. Deus vai te dar uma letra. Deus um dia vai te dar. Quando você terminar, entenda, a nossa vida é feita de nível. Quando você terminar de passar o nível, não acabou não, ainda tem caminho para frente. Mas você vai olhar para trás e vai ver o que Deus fez. E Ele vai te dar uma letra de uma música. Você vai cantar a sua vitória. E Moisés, se você quiser, abra no capítulo 15 de Êxodo. Abre comigo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu acredito que naqueles momentos ali eles não estavam dando graça, não estavam dando glória, não. Eles estavam entendendo, eles estavam murmurando, reclamando. Olha só, capítulo 15 de Êxodo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e calaram-se e falaram dizendo: cantai ao Senhor, por quê? Porque triunfou. Porque Ele triunfou, porque Ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. E Ele fala no versículo 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, o meu motivo de cantar. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu os exaltarei. O versículo 3: o Senhor é varão de guerra, Senhor, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram no mar vermelho. Obrigado, Jesus. E ele fala os abismos, aí começa aí. Então eu quero dizer, aí quando chega no versículo 20 desse capítulo 15, Miriam começa a dançar, não aguenta. Oh, glória. Ela começa a dançar, sabe o que, irmãos? Você vai chorar determinado caminho da estrada, mas não murmure, não reclame, não desista, é só um momento. Você pode dizer para o irmão, as lutas que a gente passa, as aflições, é só um momento? Diga assim, fala para o irmão, pastor, é só um momento que nós estamos vivendo. É só um momento. Não desespera, não desista, não fique frustrado, não, é só um momento. Nós devemos agradecer, irmãos, porque nós estamos na caminhada da vitória, e na vitória tem dificuldade, na vitória tem luta. E Paulo fala assim, irmãos, em tudo dá graça. É a vontade de Deus, não é a minha. Ele fala assim, eu não estou dizendo por mim, não, estou dizendo por Deus, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus quer que você agradeça a Ele em todas as circunstâncias. Amém, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Essa semana a pastora me viu abatido, né, pastor? És maravilhoso. Não vou contar o motivo, mas eu estava triste, frustrado. Tem hora que a gente olha assim para a vida da gente, não sei se é assim com você, parece que nada está dando certo, né? Parece que você foi uma pessoa frustrada. Ele estava conversando, ela fazendo comida e eu abrindo meu coração, estou sentindo isso. Mas nós fomos ver uma pregação, né, pastor? Parecia até que um indivíduo estava nos ouvindo lá. Aleluia. Você já aconteceu uma coisa assim? Você estava falando, aí você ouve uma música, parece que a música ela te bate tanto que você começa a rir. Aí você olha para o outro assim, olha, eu acho que ele está ouvindo a gente. Eu quero dizer, irmãos, que eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Não estou preocupado com o que vai acontecer em 2023. Se a igreja vai ser perseguida, se crente vai ser morto. Vamos viver hoje. Agradeça a Deus por hoje. Amém, Senhor. Se amanhã chegar,
Se você dormir hoje e acordar amanhã, que isso pode não acontecer, agradeça a Deus. Amém, Senhor. Obrigada, papai. Agradeça a Deus se você tem carne para comer. Agradeça a Deus se você tem os olhudos para comer. Oh, glória. Agradeça a Deus se você só tem uma sopa para beber. Oh, glória. Aleluia. É, pastor? Amém. Glória a Deus. Pastor, meu pai vai fazer uma sopa hoje para o almoço. Minha filha, faz. Aleluia, Jesus. Vamos dar graça. Glória a Deus. Não tem muito, não. Dá graça. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. E Deus fala assim: estou gostando do meu servo. Põe o carne e ele agradece. Põe o sopa, ele agradece. Põe o zoiudo, ele está feliz. Eu estou gostando dele. Está vendo? Meus anjos, olha só. Em tudo ele dá graça. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aqui em casa é engraçado. Às vezes a gente está com vontade de comer peixe, né, pessoal? Aí de repente chega, eu pesquei lá, pesquei tanto, trouxe. Oh, glória. Mas até que olha lá, Deus toca no coração do irmão. Pô, você tem que pescar lá com o pastor. Tu és fiel, Senhor. Porque Deus sabia que a gente queria comer peixe. Tu és lindo, Jesus. Deus cuida de você, querido, nos mínimos detalhes. Eu creio, Jesus. Irmãos, quem já viveu isso daqui? Eu só eu que estou vivendo. Quem já viveu isso? Estou com vontade de repente chegar. Deus te concede. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus vai te dar uma letra quando você vencer uma fase. Amém, Senhor. Entenda que o mar abrir e o mar fechar foi um ciclo que se passou. Você vai se alegrar, você vai parar para agradecer, mas depois você vai ter que virar para novos desafios. Mas o Deus que fez aquilo ali vai fazer na frente. Só que não vai ser o mar, mas a pedra vai sair água, vai fazer você beber água, comida vai cair do céu, milagres vão acontecer. Isso significa que Deus vai tirar de você o recurso para te dar recurso, para que você entenda que você dependa dele. Amém. Que você depende dele para tudo. Muito obrigada. Amém, irmãos? Louvado seja o teu nome, Senhor. Em tudo dá graças. Amém, Senhor. Mas eles falam assim, o apóstolo Paulo está falando isso porque ele não viveu isso. Se você abrir Atos 16 e estudar a história de Atos 16, você vai entender que Paulo entrou na cidade. Uma menina que tinha espírito de adivinhação, que dava muito lucro no seu senhor, começou a falar: esses homens aí pregam um caminho do Altíssimo, eles são servos de Deus. Paulo ficou irritado com aquela mulher e repreendeu o demônio na vida dela. Ela foi liberta, e por causa daquela libertação, eles prenderam Paulo e Silas, bateram neles e prenderam numa prisão e colocou um carcereiro para manter eles presos uns com os outros. E Paulo falou o quê? Aí, só por causa dessa libertação que eu fiz, aí estou pagando um preço. Eu mereço isso, isso é ingrato. Eu não fiz nada para estar preso, eu não fiz nada para apanhar, eu só libertei alguém que estava preso. Porque, irmãos, tem pessoas que têm interesse que o outro fique preso. Tem pessoas que têm interesse que as pessoas não sejam libertas. Paulo poderia ter reclamado, frio, machucado, sentindo dor, mas em vez de murmurar, o que Paulo fez? Em tudo? Ai, graças. O que eles fizeram? Qual foi a forma de agradecer, mano? Hã? Cantaram. Não ouvi. O que eles fizeram? O que eles fizeram, Maneide? Eles cantaram. Meia-noite. Louvaram. Logo. Eu não sei o que eles cantaram, não. Mas eles começaram a cantar no escuro. E foi cantando, e foi cantando, e foi cantando, e preso. Quando deu meia-noite, um terremoto abriu todas as portas. Glória a Deus. Aleluia. Quando você agradece a Deus e não murmura, as portas se abrem. Eu creio, Pai. E eu quero dizer, irmãos, que continue cantando. Amém. Porque tem portas que ainda vão se abrir até meia-noite. Eu creio, Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus.
É a última quarta, mas tem até meia-noite. E coisas podem acontecer hoje meia-noite. Se você louvar. Continuar adorando em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Continue adorando, tá? Mas não pense que o abrir do mar, não pense que o abrir do mar é o fim da estrada, não. Você venceu? Vai ter mais luta. Essa é a boa notícia. Porque aí você pode dizer, mas bispo, por que precisa ter novas lutas? Porque você precisa ter novas vitórias, irmãos. Quem está ouvindo Deus, irmãos? Quem está sentindo Deus aqui? Eu quero louvar a Deus. Nós vamos adorar, pastor. Deus vai nos inventar algo, né? Vamos adorar juntos. A vontade de Deus é que a gente agradeça em tudo dá graça. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que uma canção alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Aleluia, Jesus. Que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é tão difícil
desafiar você hoje, quando der aí 5 para meia-noite, você vai reunir tudo que você está de dificuldade, tudo que te fez sofrer esse ano ou te faz. E você vai falar: Senhor, eu quero te agradecer por isso. E você vai começar a louvar. De 5 para meia-noite, até meia-noite e 5. Porque o mistério está à meia-noite. Amém, irmão? Eu não sei o que vai acontecer. Depois os irmãos que estão em casa ou que assistiram esse vídeo, façam isso. Depois escrevam. Se nada acontecer, glória a Deus. Mas se algo acontecer, porque, irmãos, tem coisas que Deus abençoa todo mundo. Tem coisas que a bênção vem para um em um dia e para outro em outro. Mas essa noite ela foi profética. E eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Deus deseja que a gente seja agradecido. Lembre-se disso quando algo estiver muito difícil. Porque a gente glorifica quando o nosso time ganha, mas não fica feliz quando ele perde. Mas às vezes Deus permite que situações aconteçam para nos colocar na direção certa. Se Ele te der o que você precisa hoje, pode ser que você não fique com Ele. Pode ser que você o abandone por causa da bênção. Por isso que Deus tem que preparar. Eu não posso pedir para Deus 5.000 membros. Posso? Posso pedir isso para Deus? A igreja comporta isso. Eu tenho gente para cuidar. Se eu não consigo dar conta nem de 100, vou dar de 1.000. Então, todo pedido tem que haver um preparo. Se eu quero 5.000, eu tenho que preparar os 100 para pastorear os 5.000. Eu tenho que preparar os líderes para vir à multidão. De repente, pastor, isso seja um mistério. A gente tem que preparar a igreja para o crescimento. Para que quando aqueles vierem, tenha quem cuide. Porque não adianta, irmãos, eu falar assim: Deus, eu quero 5.000 litros de água, essa minha caixa só comporta 500. Deus vai me mandar os 5.000? Não pode, mas vai vazar e Deus não quer. Todo pedido que eu faço, Deus vai ver. Ele quer 5.000, mas ele tem condições, ele tem uma caixa que comporta 5.000 litros. Se tiver 10, em vez de 5, ele manda 10. Se você pedir 5 e a tua capacidade for para 20, Deus vai mandar 20. Deus não vai mandar o que você pediu, porque Deus sempre dá além. Então se prepara para aquilo que você precisa, porque Deus abençoa aquele que agradece. Amém, Senhor. Amém? Fique de pé. Que Deus abençoe, né, irmãos? Se é para Deus, pode ser melhor, porque essa revelação foi dele. Em tudo dai graças. É tempo de agradecer. Eu gostaria que você, de olhos fechados, agradecesse a Deus com uma frase. Se você entendeu o que Deus falou nessa noite. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio, pelas respostas que o Senhor me deu. Amém. Amém. Pai, obrigado por essa palavra tão forte, Pai. Que falou direto no meu coração. Muito obrigada. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor. Meu Deus, aleluia. O pão, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas Glória. casas. Obrigado, Senhor. Amém do céu. Verdade, irmão. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que tem conosco. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pelos teus livramentos. Aleluia. Dados, Aleluia. que o Senhor tem me sustentado dia após dia. Amém, Jesus. Te agradeço, Pai, por tudo. Lá em Isaías 60, 22, Pai, sobre o estado do meu coração. Quando for a hora certa, eu, Senhor, farei acontecer. Aleluia. Te louvo, te agradeço. Glória, Glória a glória, Deus. glória. Glorificado, exaltado teu santo nome.
Pai, nos perdoa por não entender que a gente tem que agradecer. E teve um momento que a gente ficou tão triste, frustrado. És lindo, Jesus. Glória, glória. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai querido. Glória te damos. Deus. Você pode glorificar a Deus um pouquinho? Oh, aleluia. Você Obrigada. pode agradecer a Deus? Glória. Você está entendendo por que Deus quer que você agradeça? Obrigada, Senhor. Obrigada. Amar quem te ama é fácil. Amar inimigo que é difícil. Nos ajuda, O desafio é amar o inimigo, né? Amar o filho. Filho a gente ama. Esposa a gente ama. Esposa a gente ama. Mas amar aquele que faz mal aos nossos filhos, isso é difícil. Mas o desafio é esse. Dar graça quando tudo está bem é fácil. Dar graça quando está cheio de dinheiro no banco, minhas contas tudo pagas. Agora vai dar graça quando a luz é cortada. Quando o gás acaba, você não tem dinheiro. Quando você olha no armário, ele está batendo uma lata com a outra e sem nada para fazer. Eu quero ver você dar graça nesse momento. Aí é difícil. Mas ele está falando assim, tá, o armário está vazio, dá graça. Dá graça que eu encho. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? O segredo é agradecer, irmão. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Deus sabe o que está fazendo na sua história. Deus está consertando coisas passadas na nossa vida. Deus está fazendo. Ele está mexendo lá no teu passado para consertar o teu futuro e o teu presente. Deus está mexendo, por isso que dói tanto, por isso que às vezes eu não entendo, por isso que às vezes só não resta chorar, mas chora agradecendo, não está entendendo nada, não estou entendendo, está sofrendo, mas eu estou aprendendo, diz aquela canção. Que o amor de Deus é o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja conosco, aqui na igreja, na casa dos irmãos que estão assistindo, e que recebam a graça do Senhor. E que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pode dar uma palavra ao Senhor? Deus abençoe, vai em paz. Pastora, como é que vai ficar aí o culto da virada? Fala conosco aí. Vem aqui falar, irmãos, rapidinho, só para a pastora dar o recado, para os irmãos se prepararem para a virada. Então, irmãos, é dia sábado, né, dia 31, em nome de Jesus, a partir das 9h30 da noite, tá? Vamos ter o culto da virada, né, vigília, mini vigília até meia-noite, com Santa Ceia. E geralmente a gente faz o jantar nesse dia. Como alguns irmãos vão viajar e alguns irmãos não vão poder trazer coisas para o jantar, a gente entende, né, final de mês. Então a gente vai fazer uma mesa de salgados mesmo, suco, refrigerante, salgados. Então cada um traz um prato que puder, quem puder, né? Quem não puder não tem problema, o importante é você vir. E a gente vai fazer assim, uma mesa de... Quem quiser trazer um bolo também, né? Tia Sal, dá uma broma, né? Trazer um salgado, traz, e um suco com refrigerante, tá bom? E a gente vai vir a partir das 9h30 da noite, sábado, dia 31, tá? E vamos estar aqui orando, adorando, né? Até a meia-noite, tá bom? Pra gente entrar como a gente gosta. 2023, a gente aqui de joelho, colocando o ano que vem nas mãos do Senhor, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Aqueles que não vão poder vir, né? Às vezes vai passar com a família, vai viajar. Um feliz ano novo para os irmãos. Que Deus abençoe, que Deus venha, né, operar maravilha na vida dos irmãos. Vocês tenham um ano de 2023 abençoado. Amém? Deus abençoe.